Nesse vídeo, vamos falar sobre a família Bonetti. Como sabemos, é importante a gente também ter conhecimento a respeito do sobrenome, de todos os sobrenomes, da história dos sobrenomes, principalmente da nossa região, porque de fato acaba mostrando a história não só do sobrenome, mas também da região e vai ligar, né, na nossa história também. Muito importante isso. Então, família Bonetti. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sino das notificações e você que deseja se tornar membro do canal Língua Mária, é possível apoiar o canal com valor irrisório, se não me engano é R$ 6 lá, é um serviço que o YouTube oferece e que, na verdade, ele pede para que os criadores ofereçam esse serviço. Então, todos os vídeos que são publicados, né, no canal, quase todos os vídeos que são publicados no canal aqui, que vão para todos, primeiro eles vão lá para o canal de membros. Então, eles têm prioridade, enfim, né? Assistem os vídeos antes e também têm os seus comentários respondidos com prioridade. É um serviço que o YouTube estimula os criadores a fazerem também. E quem quiser apoiar tem essa possibilidade. Vamos lá para o nosso vídeo. Bem, a etimologia do sobrenome Bonetti vai mergulhar aí no adjetivo latino bonus, né? Ou seja, vem do latim bonus. Trata-se assim de um hipocorístico carinhoso, né? O sufixo "eti", né, que nós estamos aqui observando em Bonetti, o sufixo "eti" sugere os pequenos bons ou os filhos do bom, daquele que era bom. Diferente, assim, de sobrenomes baseados em armas, né, Bonetti é um sobrenome de caráter, que liga ao caráter da pessoa, provavelmente ao progenitor da família. Diferente, assim, ele designava o patriarca, conhecido por sua retidão, benevolência ou por sua vida de boa conduta também. No contexto de pequenas comunidades de montanha, como Velo Veronese, que é a origem, né, desse sobrenome aqui, ou seja, lá da província de Verona, Velo Veronese, a reputação era a moeda de troca mais valiosa, né? Então, ou seja, ser da linhagem do bom, ou seja, daquela pessoa que tinha o caráter bom, significava muita coisa, significava herdar confiança e honra comunitária. E a gente sabe, né? Quem é de cidade pequena sabe muito bem quanto isso importa, né, nas comunidades pequenas. O coração, assim, da família Bonetti bate em Velo Veronese, que é uma joia situada no Planalto dos Lessini. Na Idade Média e no início da Renascença, esta região era um enclave cultural único, colonizada pelos cimbros. A gente já falou bastante sobre os cimbros aqui. Se você não conhece, procura nos vídeos, procura aqui no canal. Era um povo de língua germânica, convidados pelos bispos de Verona para desbravar aquelas florestas lá. A região de Velo era uma terra de pastores, lenhadores e produtores de carvão vegetal. Então, para um Bonetti de Velo, a vida era ditada pelos ciclos da transumância, ou seja, o deslocamento do gado, e pela produção, é claro, do famoso queijo Veronese, né? A família estava inserida em uma sociedade de homens livres que possuem privilégios concedidos pelos Scaliger. Scaliger eram os senhores de Verona, importantíssimos naquele período, em troca da defesa das passagens alpinas. Um momento definidor aí para os habitantes de Velo Veronese ocorreu durante a expansão da República de Veneza para o interior, o que a gente costuma chamar de a terra-firma, ou seja, quando Veneza conquista, né, a sua terra-firma, o seu estado de terra, a República de Veneza faz essa conquista. A região dos Lessini, tradicionalmente leal aos Scaliger de Verona, ou seja, aos patrões ou senhores de Verona naquele tempo, teve que navegar aí por conflitos territoriais intensos. A transição do domínio de Verona para o domínio da República de Veneza gerou, claro, com certeza, atritos sobre impostos, né, de pastagem, direitos de caça. Então, um patriarca Bonetti, desta época, não era apenas um criador de animais, mas um capitão da montanha. Os Bonetti frequentemente aparecem em registros locais como líderes de comunidades
ou notários rurais também, aqueles que cuidavam dessa parte administrativa do local, né. Então, durante as incursões armadas, que houveram várias naquele período, né, da Idade Média, homens como os Bonete formavam milícias da montanha. Isso daqui era muito, muito, muito comum acontecer nessas milícias em locais, principalmente em locais isolados, que o Estado tinha pouca força, tantas vezes, né, de agir ali. Eles conheciam cada trilha e cada fenda das rochas dos Lecini. Enquanto o inimigo tentava subir as encostas, os Bonete organizavam a defesa das aldeias, garantindo que o suprimento de carne e lã para Verona nunca fosse cortado pelos invasores naquele período. Com o passar dos séculos, digamos, a bondade, né, dos Bonete de Velho Veronese tornou-se sinônimo de resiliência. A família ramificou-se por toda a região do Lago de Garda e para o centro de Verona também. Seus membros deixaram de ser apenas pastores de elite para se tornarem estudiosos, clérigos e artistas, mantendo sempre, claro, a conexão com as montanhas. O brasão de armas associado aos Bonete de Verona frequentemente exibe elementos que sugerem paz e prosperidade, como ramos de oliveira ou flores, simbolizando que a verdade, força, né, enfim, a verdadeira força, na verdade, da família não residia na guerra pela guerra, mas na proteção do bom e daquilo que era justo. Ainda hoje, caminhar pelas ruas de Belo Veronese é encontrar o eco desses sobrenomes que outrora fizeram bastante diferença, né, na região. Ele está gravado, querendo ou não, os Bonete, né, estão gravados em pedras de casas centenárias e em capelas votivas que agradecem pela proteção contra as pestes e as guerras. Ser assim um bonete é carregar o sangue dos guardiões das passagens alpinas, homens que, em tempos de violência, escolheram ser lembrados pela sua retidão. Então, essa é a história da família Bonete, que, querendo ou não, é um hino à estabilidade rústica. Enquanto impérios caíam nas planícies abaixo, em Belo Veronese, os Bonete mantinham o fogo aceso, o gado seguro e o nome honrado. Eles provaram que, na dureza das montanhas, ser bom era a maior coragem que poderia existir. Essa pesquisa, esse vídeo e pesquisa, foi encomendada aí pela Lisandra Brunelli, filha, né, de um Vêneto que emigrou, enfim, de Verona, se não me engano, isso da província de Verona, para o Brasil. Lisandra Brunelli, agradeço a Lisandra pela confiança e a todos vocês também. E sendo assim, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.